Então, já deu start na gravação de hoje, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Então, pessoal, na última aula, né? A gente ainda tem, se não me falha a memória, mais três aqui, ó. Hoje a gente tá na do dia 14, é isso mesmo, mais três, contando com essa, né? Sei que essa turma aqui eu acho que é a única que eu estou ministrando essa disciplina aqui de projeto predial, que deu para fazer cálculo por cálculo, né, do tanto, ó, a gente já está a gente já tá na arquitetura 2, né? A gente fez todos os cálculos da atividade um, 2 e 3, né? Fora o fórum, né? Fórum de discussão. Para a arquitetura um, agora a gente está replicando esses mesmos cálculos para a arquitetura 2, tá? Então, na última aula, a gente finalizou aqui, ó, a atividade um, tá? Da arquitetura 2. Ó, eu até coloquei numa folha diferente aqui, ó. Ah, foi isso mesmo, ó. Aí eu até coloquei a arquitetura 2, né? Deixa eu até colocar aqui, ó, imagem ilustrativa, planta baixa, né? Essa aqui não é mais ilustrativa porque é do projeto mesmo, né? Projeto em si, né? Então, esse aqui, vou até colocar aqui, ó, arquitetura 2. Para eu lembrar aqui, vou deixar destacado. Pronto, tá destacado aqui. Vamos pegar a arquitetura 2. E eu acho que eu deixei aqui, deixa eu ver. Não, essa aqui é a um, a gente já fez. Ah, eu tinha deixado no. Ah, eu deixei na. Como a gente já finalizou o 3, né? Eu deixei dentro da pasta do 3. Vamos organizar aqui. E aí, John, beleza? Fala, professor Pato, tudo bem? Joia. Agora aqui, ó, a gente está na arquitetura 2, tá? A gente já finalizou na aula passada a análise, né, da atividade um para a arquitetura 2, né? E agora em diante, essas duas aulas vão ser bem rápidas mesmo, porque o mais trabalhoso é fazer o cálculo, né? Igual aqui, a gente foi fazendo cálculo a cálculo, ó. Rascunho, eu peguei o rascunho aqui da arquitetura 2, né? Que é o rascunho dos cálculos que a gente foi fazendo ao longo das aulas. Deixei até aqui essa aqui é a primeira dica lá para arquitetura um, né? Agora para arquitetura 2 não tem dica nenhuma, né? A gente fez aqui, no nosso aqui deu quatro circuitos, porque eu coloquei até o ar-condicionado. É igual eu falei, tanto para arquitetura um quanto para 2, né? Dependendo do que o circuito de uso específico, né? Aqui tem quatro, porque eu coloquei um específico a mais, que é o ar-condicionado. Você poderia ter colocado
qualquer um outro aí, né? Você poderia ter colocado um ponto de energia deixado específico. Não tem aquele ar-condicionado portátil, né? Que até ele tem um tubo, aí você coloca assim na janela, né? Aí você pode, inclusive, a tomada dele, ela é aquele padrão, aquele mais grosso lá, o de 20 ampere. Mas dependendo, vou até ver qual que é a potência de um. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver, ar-condicionado portátil. Potência. Deixa eu ver se faz sentido. Não, eu sei que é BTU, quero saber imagem. Geralmente aqui no para vender aqui, você acha, ele mostra até a potência aqui. Vai achar na descrição, né? É, deixa eu ver aqui. Fala só atenção, né? A capacidade 12.000 cúbicos, metro cúbico. Ah, meu Deus do céu, energia. Não, então é 12.000 BTU, né? Então, se a gente pegar aquela tabelinha, eu tenho uma tabelinha antiga aqui da 04, quer ver? Deixa eu... Da 04 eu sei meio que de cor e salteado. Agora dessa nova aqui da Equatorial, toda vez eu apanho para achar as tabelas. As tabelas são difíceis de encontrar. Eu sei que eu encontro aqui, ó. Sei que tem uma tabela de referência. Aqui é a demanda. Acho que ela está lá mais para baixo. É só fator de demanda. Aqui, ó. Ali estava 12.000, né? Lá na página lá tá. É unidade térmica britânica, BTU mesmo. Tá certo, ó. Olha, ó, 1.600 watts, dependendo do fator de potência, eu acredito que ele deve estar considerando o que a Agência Nacional de Energia Elétrica pede, ó. Aí vai virar 1.900, ou seja, bem abaixo do que esse que eu arbitrei aqui, ó. Esse eu arbitrei, ó, dá bem mais, ó, 2.266 volt-ampere aqui, né? Então, com certeza, se você colocar quer ver, ó, de 12.000, né? Ó, vamos pegar 1.900, já que ele é monofásico, né? 1.900, aí vai ficar, né? A corrente, né? Vai ficar a potência dividido pela tensão, no caso, monofásica aqui, ó. Aí dá 8,6 amperes. Se você ainda coloca os 5 lá da NBR 5410, ó, ainda dá 13. Daí dá para você usar aquela tomada, porque aquela tomada, aquela mais grossa que você coloca em cozinha para forno elétrico, ela é aquele mesmo padrão que o pessoal usava antigamente para chuveiro e às vezes até hoje ainda usa, né? Então ela suporta 20 amperes. Esse aí o ideal é colocar ele numa dessa de 20, ó, porque aí não porque a corrente dele
corrente dele dá, né, pelo menos esse de 12.000 BTU, ó, dá 8,6 aí. Ou seja, bem próximo do limite aí da tomada de 10 amperes, mas ainda ela consegue. Apesar de que ela deve aquecer bastante, já que é ar condicionado, né? Ele fica ligado aí por um bom tempo aí, né? Mas tem essa vantagem aí. Então, dependendo do seu projeto, né? A sua atividade não só para arquitetura um como para arquitetura 2, né? Ele vai ter uma potência diferente. Até na última aula a gente arbitrou aqui, ó, que deu uma carga aí, ó, de 15, né? De 15 a gente arbitrou que ele é trifásico. Geralmente o trifásico e o bifásico, eles têm o serviço medido, né? Ou seja, aquele serviço de mínimo, né? Caso você não utilize nada, vamos supor, você viaja e aí você desliga até a geladeira, né? Você tira, limpa a geladeira, tira tudo. Você vai viajar por muito tempo. Eu tenho um primo que ele faz isso. Quando ele vai lá para o Tocantins e ele resolve, porque ele trabalha em obra, né? Aí às vezes a obra finaliza, aí ele pega umas férias de 2 meses mais ou menos, até ele ir para a próxima obra, né? Aí ele vai para lá, vai para o meio do mato e aí ele leva até cachorro. Aí deixa a geladeira lá, fecha tudo, né? Limpa a geladeira, consome tudo e vai lá para o meio do mato, lá, fica uns 2 meses para lá e depois volta para iniciar na nova obra aí, né? Então, é, o serviço medido, né, do trifásico. Inclusive, se eu não me engano, a casa dele, ela é trifásica, mas ele só usa uma fase, é isso mesmo. Ele só usa uma fase, é trifásica, porque aí esse consumo, essa taxa mínima, ela é mais barata para o trifásico do que para o bifásico e para o monofásico. É isso mesmo. Então vamos para a atividade 2 aqui, para a nova arquitetura, né? A arquitetura 2 aqui. Pegar aqui o. Vou aproveitar a folha de resposta da atividade 2 e aí eu vou adaptá-la. Nessa aqui é a folha do 2, mas é para o 3, é isso mesmo. Deixa eu pegar logo. Eu vou deixar tudo aqui fora, já que a gente está na outra arquitetura. E o que que eu vou fazer? Que eu vou renomear ela aqui, né? Resposta. Eu vou colocar aqui para a gente lembrar, né? Na próxima aula, atividade 2. Aí a gente põe aqui arquitetura 2. Aí vai ficar mais interessante que a gente pode editar. Eu vou até deixar da atividade um aberta, porque as informações que a gente adquiriu na atividade, que a gente é, dimensionou depois do projeto aqui, né? Depois de ter feito os cálculos em conformidade lá com a NBR 5410, né? A gente chegou, vocês vão ver que
que depois que você faz esses cálculos, né? Ainda bem, graças a Deus que o, que o projetista, né, hoje em dia utiliza o programa ali, né? A gente vai fazer em cima do pedido aqui, em cima da atividade um. Então, eu vou alterar aqui, ó, pro exemplo da atividade 2 deu 980, né? No nosso caso aqui, deu, da arquitetura 2 deu 860, né? Vamos ver que é tranquilo aqui. É, beleza. Tomadas, né? As de uso geral, eu arbitrei como circuito 2, tá? Então, vou repetir aqui, ó. Só que essa descrição que eu pus na atividade anterior, eu não vou pôr nela, só deixar na atividade um mesmo, ó. Então, deu, no caso nosso, que deu 4.900, né? Circuito, agora, ó, o circuito 3, o ponto específico. E aí a gente vai fazer o croquis aqui da proteção, né? Aí eu vou só colocar a carga aqui para não esquecer. 7.500. E todos são monofásicos. A tomada 2 também é monofásico. O circuito 2, né? Quer dizer, né? O circuito 3 também é, tá? E do circuito 4 também. Vamos pôr a carga aqui do circuito 4. Beleza. E aí a gente já aproveitou. Ah, eu lembro, que na aula passada, a gente já. Vou deixar um espacinho aqui, que aí eu vou desenhar de próprio punho aqui. A gente vai desenhar aqui na mesa fazer um croquis do desenho, né? Que aí esse croquis vai servir para atividade 3. Deixa eu ver, a carga total. Ah, foi até a gente analisou lá, ó. Eu vou abrir a NT01. Acho que foi na NT01 que a gente olhou. Olhou lá na tabela 1 dela. Ah, foi isso mesmo, ó. Deu a carga. Como eu coloquei o ar condicionado, né? Aí a carga deu maior, ó. Se fosse tirando só
Pegar aqui os 15 mil, ó. Se você é um ar-condicionado, né, uma casa comum aí, ó, 15.526, né? Volt ampere menos a carga em volt ampere do ar, né? Que é 2.000. Esse aí tem uma potência até boa. 2.266 volt ampere aí, ó. Aí daria 13 mil, né? Se fosse o clássico, é, iluminação, né? Iluminação, tomada de uso geral e o chuveiro, né? O chuveiro aqui, aí daria 13 mil. Aí 13 mil, ainda assim, ó, pela essa nova tabela aqui, se fosse a tabela antiga ó, que inclusive tá, eu até abri aqui, né, para olhar se fosse a antiga da Celg, fosse a antiga aqui, ó, como deu 13 mil, ó, já era o suficiente para você ser bifásico. Tá vendo que essa antiga aqui, ó, aí tem o monofásico, o bifásico e o trifásico. Já nessa nova, para 220, né, para monofásico 220, ele já pula para o trifásico aqui. Geralmente, onde o monofásico é 220, eles nem mexem com bifásico, né? Já, às vezes, né, aqui, ó, aqui é como em Goiás, na maioria dos locais, pelo menos onde eu conheço, eu, eu pelo menos, pode ser que tenha, sei lá em Goiás, cidade de Goiás, né, eu não sei se é 220, né, que o local, assim, mais antigo que me vem à cabeça aqui agora, aqui, mas é, antigamente a gente mal usava isso daqui, ó. Aí já onde é monofásico 127, aí já é o contrário. A tabela ela começa no bifásico e vai para o trifásico. Geralmente o pessoal não usa monofásico porque aí, né, a tensão e a corrente são inversamente proporcionais, né? Ou seja, para 127 você vai ter a corrente maior do que para a tensão monofásica de 220. Aí por isso que eles utilizam bifásico, porque aí o bifásico 127 dá os 220 nosso, né? Que seria uma fase só, e eles utilizam o mesmo nível de proteção que a gente, né? Bem menos. Tá? Mas aqui é igual na tabela, como essa aqui é da Equatorial, né? Essa nova tabela é da Equatorial, e tem regiões ali no Pará que tem 127, acho que é até a tabela 2. Isso mesmo, ó. E a tabela 2 aqui, eles até, né, pelo menos nessa daqui, eu lembro que de um projeto que eu fiz da CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, né, em alguns locais. Ela era, na época era, hoje em dia eu acho que ainda é CPFL, viu? Não sei, pode ser que alguma empresa aí tenha incorporado ela aí. Aí eu lembro que tinha, dependendo da região, aí eu lembro que esse projeto grande foi uma região chamada Paulínia, aí era 127, aí tinha região que a norma, né, era diferente, aí sempre falava, ó, essa norma técnica, né, de distribuição, essa NTD, ela serve para as regiões tal e tal e tal, ia falando lá, né? Aí geralmente tinha só para a região 127 e só para a região 220. A Eletropaulo, que hoje é a Enel, também é do mesmo jeito, né? Tinha tanto para 127 quanto 220. O nosso aqui, que é predominantemente, pelo menos não estou lembrando de cabeça se tem aqui em Goiás alguma região que é 127, né? Os famosos 110. Aqui tem a opção, né? Mas geralmente quando é 110 já começa no bifásico e no trifásico. É raro. Pode ter proforme por conta de cálculo, né? De você dar opção. Que pode incorrer, por exemplo, eu não lembro que lei que é, né? Aí, por exemplo, você seja uma estatal ou seja empresa, né, de capital particular igual
está acontecendo aí na maioria das concessionárias de energia, né? E dizem que o próximo alvo são as concessionárias de água, né? A privatização aí. Então, assim, você tem que oferecer, mesmo que o normal, pelo menos para energia, né? O pessoal utiliza mais 220, né? Mesmo onde que é 110 já utiliza já bifásico, né? Para virar 220. Mas mesmo assim, você tem que. Eu sei que tem uma lei aí, né? Você que foi o advogado do trabalho que me falou que aí você tem que oferecer todas as opções, né? Porque aí vai que a pessoa mais da antiga que e é um local onde é 110 e ela só tem equipamento 110 aí. Então você tem que oferecer a sua opção. Se você não colocar na norma técnica de distribuição, você pode estar incorrendo aí em um crime. Beleza. Agora, a gente tem que dimensionar a proteção. Então, eu vou usar a própria tabela daqui, ó. E detalhe, isso daqui, ó, eu acho que tá errado, viu? Não é 2,5, não. Isso aqui é 4, viu? Eu tenho quase certeza que é uma errata aqui, ó. Mas como é uma tabela genérica, né? É uma tabela, não é igual essa tabela aqui que é de fabricante, né? Igual eu falei, né? Antigamente você usava literalmente só a tabela da 5410. Hoje em dia você usa o prontuário técnico, né? Igual aqui, mas nesse daqui você tem não só a marca, né? Mas o padrão, né? Aí você tem aqui o 750 volts, que é o PVC 70, né? Que aí, ó, no caso ele, o de 2,5 dele, ó, ele suporta 24, igual tá aqui, ó. Já o 06A1KV, que seria o XLPE, né? Já o 2,5 dele suporta 31, tá? E o 4 dele aqui, ó, suporta 32. Eu tô achando, como você diz, pela minha experiência nessa indústria vital, eu tô achando que isso aqui é uma errata aqui, é 4 milímetros mesmo. Então a gente vai dimensionar a corrente total para a gente conseguir dimensionar, que é basicamente a tarefa do 2 aqui, ó. Eu vou até dar um espaço aqui, ó, para dar para a gente desenhar aqui e fazer os dimensionamentos aqui, né? Então, lembrando que esse aqui é para arquitetura 2. Vou até pôr uma observação aqui, ó. Aqui, ó, dados aplicáveis para a arquitetura. Gente, não confundir, né? Arquitetura 2. A gente não esquecer aqui, né? Porque o do Arquitetura 1 vai ser um pouco diferente. Então a gente já até dimensionou aqui, inclusive a norma aqui da Equatorial, ela já dá a dica que ela já fala até que disjuntor. Vou até deixar aqui na tabela 1, né? Foi o trifásico categoria, foi o T1, né? Então é o primeiro aqui, ó. Então, ele já fala aqui, ó, disjuntor. Ah, até escrevi aqui, né? De 40. O multiplex, que é o terminal aéreo ali, né, de 10 milímetros. Então aqui já está até dimensionado, mas aí a gente pode. É porque esse aqui, dimensionamento, é um pré-dimensionamento do pessoal que construiu a tabela aqui, né, da concessionária local, tá? Então, essas tabelas aqui são mesmo para os projetistas, né, para quem for aprovar na concessionária utilizar. Mas você pode fazer na mão aqui. E geralmente vai dar certo, né? Só mover aqui essa. Então vamos lá. Ó, deu circuito um, né?
O bom é que depois que você faz o cálculo em conformidade com a NBR 5410, as outras duas atividades ficam moleza. Tá? Então, ó, deu 800, né? Oito, é, deu 860, né? O volt ampere. Então, para a gente dimensionar a proteção, né, que é o disjuntor, o que que a gente faz, né? A gente usa a fórmula, eu já estava fazendo direto aqui, né? Você divide, né? Divide aqui, ó, por 220, né? No caso é em 220, né? Monofásico, né? Dividido por 220, né? Aí deu 3,9 aqui. É uma corrente bem baixa aqui. Aí lembrando, ó, que a gente utiliza o quê, ó? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente, portanto, né? A corrente vai ser o quê? A potência dividido pela tensão, tá? Então, a gente utiliza. Aí você pode até digitar aqui, ó, o corrente aqui. Eu vou escrever aqui que aí fica melhor. Depois eu digito. Depois eu tenho até que fazer um arquivo de análise, né? Porque aí fica bem mais fácil a gente discorrer sobre as atividades aí, né? Então, a corrente máxima aqui, ó, pro, pro circuito de iluminação, né? Aí é os 860, né? Dividido por 220, que dá 3,9. Aí, acho que eu não vou nem escrever aqui, não. Vou aproveitar que eu vou deixar bem clean aqui, bem limpo aqui, ó. Aí a gente vai dimensionar o quê? O disjuntor, né? Aí lembrando que pela 5410, né? A gente soma o quê? Com mais 5, que é para... lembrando que o projeto é no superdimensionamento, né? Então, ó, dá um disjuntor, né? Por circuito um. Ou você tem um geral. O geral a gente até já... no que seria o esboço do diagrama, né? O geral, ele é trifásico, né? T de trifásico aí, ó, T categoria um, com a carga de 15.000 aqui, né? No range entre 12 e 20 kVA. Ele é de 40, né? 40 amperes. Inclusive, esse desenho você pode aproveitar ele para atividade 3. Que atividade 3 nada mais é que você pegar a atividade um, que o desenho que você fez, né? Lançar os eletrodutos, né? Lançar a fiação, pegar esses cálculos, né? E os cálculos que você fez, né? Jogar tudo na planta baixa ali, né? E fazer o projeto elétrico, colocar o carimbo, né? Então, esse desenho ele vai fazer parte, né, da atividade 2 ou da atividade 3, né? Que aí vai ser mais rápido ainda, né? Por isso que a gente vai utilizar esse arquivo aqui como base. Aí o medidor, geralmente nos desenhos lá, você tem eles colocam aqui o disjuntor, né? Aí faz um desenhozinho assim, ó. Sei por que que ele quer tudo transformar em desenho geométrico aqui, ó. Aí coloca aqui, ó, quilowatt-hora, né? É para dizer que é o medidor de energia. Aqui é o quadro de medição, né? E o quadro de distribuição, né? Terminal que fica lá dentro, lá da residência, né? Aí ele tem que ter, segundo os ditames aí da NBR 5410, né? Tem que ter redundância, né? Ou seja, ele tem que ter um disjuntor geral também igual ao disjuntor lá da medição elétrica, né?
Por segurança, porque você vai fazer uma instalação, né? Dentro ali ou do estabelecimento comercial ou da residência, né? E aí você desliga tanto o interno quanto o externo aqui. Vai que alguém chega aqui e liga, né? Você está protegido porque você tem uma dupla camada de proteção. Circuito um, a gente acabou de dimensionar aqui, né? Que foi o circuito um. Aí é o monofásico, deu 8, né? Como no mercado a gente não tem 8,9 ou 9, né? A gente vai escolher o bom e velho disjuntor, né, de 10 amperes aqui. Aí a medição, né, a fiação, desculpa, né? Aí vão ser, aí como é a iluminação, né, neutro, fase, terra, né? Vai que você está utilizando uma luminária que você precisa ter o terra, e o terra é, né, condutor aí de proteção, né? Aí você coloca aqui, né? Esse símbolozinho hashtag aqui, né? Aí se a gente for olhar lá na nossa tabela aqui de referência do exercício, né? Vamos usar do exercício, né? Então, a corrente máxima é 8,9, né? Ou não, é 3,9, né? E o disjuntor seria de 8, mas agora é de 10, né? Então, e para iluminação, a gente começa com a partir de 1,5. Eu vou, como se diz, eu vou seguir a regra da 5410, mas que fique claro, ó, esse de 1,5, dois condutor carregado e suporta 17. Mas como o nosso é trifásico, a gente vai olhar para essas correntes aqui, tá? Embora o circuito seja. Ah, não, a instalação é trifásica, a gente vai usar esse daqui mesmo, tá certo? A instalação é trifásica, porém o circuito energizado ele é monofásico, então a gente utiliza esse. Se fosse o geral, a gente utilizava esse aqui da direita, esse aqui né, da direita aqui. Então ele suporta 17,5 amperes. Iluminação é a partir de 1,5. Lembrando que as construtoras elas utilizam a partir de 2,5, né? Porque aí você pode tanto utilizar para iluminação como para tomada, né? Já o de 1,5 você só pode utilizar para iluminação. Você preciosista, né? O 1,5 que suporta 17,5. 3 aqui de 1,5, milímetro quadrado, né? Aí a capacidade, a corrente máxima dele aqui, ó, é 17,5 amperes aqui, só para a gente lembrar o quanto que ele suporta aqui. Então, se ele for bem projetado aqui, ele nem. Aqui ó, é o C1, né? É o circuito 1 de iluminação. Aqui vamos fazer o circuito 2, né? Circuito 2, ele é 7, aí é 7.500, né? Lembrando, a gente utiliza a fórmula da potência, né? Pega a potência dividido pela tensão. Ela é monofásica, né? Então é 220. Aí deu 34, né? Aí a regra lá, ó, mais 5 amperes, para suportar uma corrente maior, ó, deu 39. Então eu usaria, né, a gente fez aqui o do chuveiro. A gente pulou o geral aqui, mas não tem problema não, ó. O do chuveiro, né, que é o circuito 3, né? Aí, então, um disjuntor de 40 ou 42, né? Lembrando que é monofásico, viu? O 40 monofásico é diferente do 40 trifásico. O 40 trifásico, ele vai suportar mais corrente porque ela vai estar equilibrada, né? Entre as três fases, tá? Então, 40, né?
e a velha trindade, né? Neutro, fase, terra, que é o circuito 3, né? Que é o chuveiro, uso geral, uso específico, né? A fiação, né? Para 40, paz. Eu não colocaria esse de 6 aqui, não. Ele é 41, né? Só que vai ficar muito próximo do limiar aqui, ó. A corrente máxima já deu, ó, deu 34, né? Ah, o disjuntor suporta 39. E tem, conseguir mais um fôlego aí. Não é bom o disjuntor e o cabo ter uma capacidade de corrente muito próxima, viu? Então, eu colocaria, eu sei que é um exagero, mas eu colocaria um de 10 milímetros aqui. Eu poderia dar certo, dá para colocar o de 41, de 6 milímetros aqui, que suporta 41, mas eu tô achando as correntes muito próximas. Ai, professor, mas o chuveiro em si, ele vai chegar na corrente de 34. É verdade, né? Mas assim, eu na qualidade de projetista, colocaria esse. Eu sei que se você fosse projetista e o seu chefe, eu tô falando isso porque já aconteceu comigo, né? E aí eu tinha um chefe que o cara tava lá na Europa, nada a ver. Aí ele tinha mania, né? Ele é controlador, né? Não morreu, né? Ele é controlador. E aí, juro para vocês, ele olhou lá no projeto e eu tomei um fala baixinho. Ele lá na Europa, o homem lá na Europa, lá, sei lá, num congresso, alguma coisa, porque eu tinha colocado um cabeamento no circuito que não precisava, né? Aí, para você não tomar o fala baixinho, eu vou colocar o de 6 milímetros, dá, viu? Mas eu acho, assim, como eu sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Então eu já sou meio enviesado. Se eu não tivesse feito engenharia de segurança só elétrica, talvez eu concordaria, né? Mas eu, como se diz, vamos ver os números aqui, né? Então esse de 41 dá. Mas não é muito bom a capacidade de corrente do disjuntor e do cabo ser muito próxima. Vamos pôr isso aqui, ó, de 4 milímetros, né? Que suporta. Ah, não, 4 não, desculpa. O de 6 milímetros que suporta 41. 41 amperes. Agora sim, né? O circuito lá o tomada de uso geral, né? O 4.900 aí do mesmo jeito, né? 4.900 dividido por 220 dá 22 mais os 5 amperes dá 54,10, 27. Então, usaria um de 30 aqui. 30 amperes, neutro, fase terra. E aqui, ó, como ele é trifásico, eu poderia aqui, ó, nesse colocar a fase A, nesse aqui B, né? Sempre a gente, no terceiro aqui a fase C, tem que fazer o equilíbrio de carga, viu? A gente não pode esquecer, se for bi ou trifásico, ainda tem que considerar isso. Qual fase que você está instalando? Então, de uso geral aqui vai ser o B, né? Vamos utilizar, provavelmente vai ser o de 2,5. O de 2,5 aí, o de 2,5 nesse caso aqui, ele aqui suporta, porta 24. Vamos utilizar o de 4 milímetros aí, né? Vai suportar 32 aí.
Bem claro que isso aqui está bem dimensionado, viu? E por último, aqui, né, o ar-condicionado, né? Aí você começa de novo, o A. Aí como o A ele tem a potência baixa, né, dava para você repetir ele de novo, né? Aí neutro, fase, terra. Aí 266 dividido por 220 dá 10,3 mais os 5 amperes dá, ó, um de 15. Então a gente coloca, tem da stack lá que é de 16, viu? Então, um de 16 amperes aqui, ó. Agora que o cabo, ó, daria para usar um 2,5 aí, ó. Para essa potência, né? É igual eu falei, né? Depende qual que é a potência do chuveiro, qual que é a potência do ar-condicionado, ou seja, do circuito específico aí. Ó, o de 2,5 que suporta 24 amperes, tá bom para esse caso aqui, ó. Então, basicamente, ó, essa distribuição aqui, né? Esse planejamento, aí essa informação que a gente dimensionou hoje, né, da atividade 2 e lá da atividade um na semana passada da arquitetura 2, né? A gente vai compilar no final e colocar para a atividade 3, tá? Da arquitetura 2. Deixa eu salvar aqui para a gente poder utilizar ela na próxima aula. Então é isso. Beleza? John, Anderson. Eu Beleza, tranquilo. vou parar aqui a gravação, deixar renderizando, tá?